Olá, sejam muito bem-vindos à série de lives de aquecimento para o workshop Telemedicina na Prática. Então, vamos aqui trazer aí para vocês um convidado especial. Vamos ver aqui, estão falando problemas com o som. Deixa eu ajustar aqui só um pouquinho. Vamos ver se melhorou, ok? Por favor, se puder, me diga se o som está fluindo aqui, normal. Então, sejam muito bem-vindos à série de aquecimento Telemedicina na Prática para o workshop Telemedicina na Prática. Aqui eu falo como os médicos podem iniciar na telemedicina de forma segura, ampliar seus atendimentos e conquistar mais liberdade. Eu sou Asdrubal César, sou médico, educador, e o tema de hoje é o cirurgião vascular que ampliou seus atendimentos por telemedicina devido à sua autoridade digital. Então, siga conosco e vou convidar aqui o meu colega, e, na verdade, amigo, Dr. Alex Dornelles. Deixa eu buscar ele aqui no Instagram. Vou fazer o convite aqui no Instagram. Ok. E aqui, vou colocá-lo aqui no YouTube também. Opa, boa noite, Alex. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Asdrubal, tudo bem? Tá me Tudo escutando jóia? bem aí? Tá tudo Estou certo? Tá escutando bem? Tá Sim, enxergando legal? Tá tudo certo? sim. No iníciozinho, falaram ali do som, né? Eu fiquei meio ali, né? Mas acho que agora está funcionando bem. Tá certo, Alex. Eu tô Seja te muito escutando bem-vindo. bem. Isso, né? Aqui no Instagram entrou também. Então, boa noite. Então, Alex, nosso convidado, né? Estamos aí nessa série de lives de aquecimento para o workshop Telemedicina na Prática. E hoje, né, doutor Alex Dornelles, cirurgião vascular, né, nosso convidado. Vou pedir para você se apresentar para o pessoal te conhecer, qual a cidade, qual o estado, formação. Legal. Em primeiro lugar, então, boa noite a todos. Boa noite, Asdrubal. Muito obrigado aí pelo convite, né? Gosto muito sempre de participar das lives aí, como você falou, um colega e um grande amigo aí, que a gente já tem uma amizade de tempo aí. Legal. Bom, para quem não me conhece, então, eu sou Alex Dornelles, sou cirurgião vascular. Eu atuo nas cidades de Maravilha e Chapecó, no oeste de Santa Catarina, e através da telemedicina para o Brasil e o mundo, né, Asdrubal? Porque depois que entrou a telemedicina aí, a gente acaba atendendo pacientes de diversas partes do Brasil mesmo e do mundo, porque a gente começou a, além de estar na telemedicina, nas mídias digitais, isso nos proporcionou muita coisa boa. E a telemedicina veio, né, um casamento perfeito aí, com todo esse mundo digital e com a nossa profissão. Então, a gente botava um foco, talvez, que a telemedicina ia ser ruim, e quem continua colocando foco nisso, talvez seja mesmo, mas quem conseguiu enxergar como uma excelente oportunidade, fez uma mudança gigantesca aí na carreira de muitas pessoas. Legal, então, É, como eu falei, Chapecó e Maravilha no oeste de Santa Catarina. isso aí. Né? Eu estava até falando um pouquinho antes da Maravilha, né? Cidade que eu tenho no meu coração também aqui, né? Olha só, e quando é que você começou a utilizar a telemedicina no seu dia a dia e quais foram as suas dificuldades iniciais? Então, olha só, eu comecei a utilizar bastante a telemedicina logo que foi liberado tudo isso, né? O pessoal trabalhou muito na pandemia, eu acabei não trabalhando ativamente com a pandemia, mas ao mesmo tempo que começou a ser liberada a telemedicina, eu vendo como uma novidade que vinha para ficar, eu não tinha dúvidas que viria para ficar, então eu já fui me preparando, né, pensando em começar a atuar. E desde então eu comecei a atuar. A dificuldade maior era em saber como usar, como fazer o atendimento inicial. A gente era uma novidade, então, como sendo uma novidade, a gente sempre tinha alguma dificuldade técnica, né? Em poder, como que eu ia fazer no meu computador, no meu celular, como eu ia fazer tudo isso. Essa dificuldade técnica no início, mas como eu tenho uma equipe grande de secretárias, grande eu vou dizer, não é tão grande, tem 4 secretárias, mas como eu tenho todas as secretárias, elas sempre foram muito dinâmicas e sempre já resolviam um problema antes de eu pensar nele. Então, quando eu comecei a instalar a telemedicina, elas já começaram a providenciar tudo que eu precisava
Então, eu posso dizer para vocês que tive um pouquinho de dificuldade técnica no início, mas graças à minha equipe a gente conseguiu resolver isso rapidamente, né? E, e como você pediu, né? Então, como eu comecei frente a uma necessidade, né? Que o mundo estava mudando, estava vindo uma ferramenta aí a mais, e eu não podia perder essa oportunidade de aproveitar essa tecnologia, né? E aí comecei, e aí foi embora. Certo. E você já tinha um sistema de prontuário eletrônico, né? Você já usava prontuário eletrônico no seu dia a dia, antes mesmo da telemedicina, né? Sim, logo que eu cheguei em Chapecó, era em 2014, então eu cheguei em Chapecó em 2014 e fui começar nos consultórios. Então, a gente é muito cru quando a gente chega e quando a gente inicia a carreira, né? E o hospital onde eu trabalhava, eu fiz a minha residência, eu não cheguei a contar onde eu fiz minha formação, né? Eu fiz a minha Ah, formação médica em Santa Maria, formei em 2007, trabalhei no oeste de Santa Catarina como clínico geral por 2 anos, né? Como generalista, né? E passados esses 2 anos eu fui para Passo Fundo, e aí Passo Fundo eu fiz 2 anos de geral, depois 2 anos de vascular, e aí depois eu resolvi voltar para a região aqui de Chapecó e Oeste Catarinense, que é maravilha também. São Miguel acaba operando também. E até mesmo Pinhalzinho, tem todas as cidades aqui, eu passo por ali. E aí, lá no Hospital São Vicente de Paulo, um excelente hospital, com uma tecnologia muito grande em tudo, né? Lá, claro, a gente já usava, né, a prescrição eletrônica, na verdade, isso nos hospitais já vem de muito tempo. Então, desde 2010, quando eu entrei lá, já tinha, era tudo eletrônico, a prescrição era tudo, então eu já usava lá. Mas quando eu cheguei no consultório, eu não tinha, poxa, não sabia como que eu vou fazer. Então, eu comecei com aquela história toda de fichinha, mas isso não durou aí, vamos dizer, 4 meses, e aí você já viu que começa a entrar outras. Aí você começa a entender como funciona, e aí vai entendendo, e já fui para o prontuário eletrônico, já peguei o prontuário eletrônico e não tem jeito, né? É outra coisa que não existe você não atender com prontuário eletrônico hoje. Não, e não que tem você, como, né? eu acredito que você usa o mesmo que eu, né? No seu dia a dia, né? E ele tem ferramenta de telemedicina no teu também, né? Você ativou essa possibilidade dentro do prontuário eletrônico, né? Eu tive outras oportunidades no início. A Uhum. Unimed de São Miguel do Oeste estava iniciando, ela me proporcionou também a usar. Eu usei algumas vezes, depois eu acabei migrando para o nosso sistema aí, que eu gostei, era mais prático, o meu prontuário estava ali, eu vou lá e abro. Então, eu acabei migrando para o nosso sistema aí, e aí acabei usando esse, uso esse para tudo, né? Hoje, telemedicina por ali e também tudo ali, né? Ah, Alguma sim. receita ainda que eu não faço. Aliás, receita controlada, ainda que eu faça alguma coisa na mão, porque a folha é A4, então só por isso eu acabei mudando alguma coisa que eu não uso. O resto eu uso tudo ali porque é excelente o Uhum. sistema e fica tudo ali registrado, né? Inclusive a consulta, né? Fica Sim, registrado ali, todos os dados, então extremamente seguro, e aí e é por aí. certo. Isso aí. Antes de fazer a segunda pergunta, quero saudar aqui também, né, o nosso amigo aqui, o Rubens, né, cardiologista de Brasília, faz telemedicina, né? Obrigado por estar sempre nos acompanhando também. Também a Gra Pellegrini, né, que fala sobre inovação e tecnologia na Jovem Pan, né? Obrigado, Gra, por estar nos acompanhando. É muito bom também o conteúdo da Gra, é legal. Os médicos precisam ficar antenados aí em inovação e tecnologia e a telemedicina faz parte disso aí, né? E falando, né, novamente também de inovação, como é que foi para você inicialmente, né, e depois, né, eu, seus pacientes, sem o exame físico, né, que é o grande, né, a grande questão, às vezes, relacionada à telemedicina. O que você pode contar para nós sobre isso? Olha, eu acho que sempre a gente tem que entender, né, que as ferramentas que estão chegando vão ter sempre algumas dificuldades, né? E a telemedicina, na questão do exame físico, com certeza vai, vão ter empecilhos, vamos dizer assim, dificuldades, e à medida que vão acontecendo as dificuldades, vão vindo tecnologias para resolvê-las, né? Então,
cada vez mais vão criar tecnologias, e você entende muito mais do que eu dessa parte aí, cada vez mais estão criando tecnologias para suprir essas necessidades. Então, quero dizer, não se tem dúvida que, criada a telemedicina, eles vão achar um jeito de resolver para todas as especialidades o déficit aí do exame físico. Para a minha especialidade, Asdrubal, por exemplo, teve alguns pacientes, por exemplo, a semana retrasada, se eu não me engano, ligou um paciente, chamou no WhatsApp, queria que eu atendesse ele, e era um pós-operatório de uma cirurgia de bypass, né? Uma ponte fêmoro-distal, e aí o paciente estava com dor e tal, e aí não tinha contato com a equipe que operou ele, até eu entrei e disse, você tem que entrar em contato com a sua equipe, e aí a minha secretária, né, me passou o caso ali, doutor, ele quer o senhor, quer uma opinião. E eu disse, olha, daí realmente esse paciente eu não consegui atender, entendeu? Até porque eu fui muito sincero com ele, olha, você fez uma cirurgia, a minha secretária, né, eu disse para ela falar, você fez uma cirurgia e eu realmente não vou conseguir botar a mão em você, e um pós-operatório de uma cirurgia dessas, com certeza eu ia ter que botar a mão, ia ter que olhar e tal. Então, realmente, essa é uma dificuldade, né? Essa é uma dificuldade que eu não consigo. Agora, eu só pude, ele só pôde vir até mim graças à tecnologia, porque ele nunca nem teria me visto para querer conversar comigo, né? Para querer uma opinião minha. Então, eu consegui explicar para ele que, no caso dele, eu não conseguiria. Por quê? Porque eu precisava que alguém olhasse ele. Eu até poderia, Asdrubal, pedir para ele fazer um ecodoppler e aí me mandar o ecodoppler, mas aí eu entendo também que, para quê? Vai procurar, orientei ele, procura um profissional aí, vai lá, faz essa consulta, alguém que põe a mão em você, daqui a pouco você precisa de uma nova intervenção, a pessoa já está, o médico já está aí, te orienta como fazer. Então, eu acabei dizendo até para minha secretária, olha, explica para ele que não vale a pena para ele, né, estar fazendo essa avaliação, porque eu realmente vai ficar limitado. Ele era de bastante distante, se eu não me engano, ele era do Rio de Janeiro, agora não tenho certeza, talvez esteja faltando com a verdade com isso. E aí acabei não querendo por isso, mas é esse empecilho pequeno que aconteceu. Agora, a realidade não é essa. A realidade, eu atendo muitos pacientes de todas as regiões, e a realidade é o seguinte, o paciente chama a minha secretária, o paciente é distante, ele quer marcar muitas vezes uma consulta comigo, e às vezes esse paciente é de 500 quilômetros, 600 quilômetros, às vezes de outro país, né? Daí o que é do outro país já vem pensando numa telemedicina, mas o paciente de 400, 500 quilômetros, às vezes ele quer vir presencial e já pergunta muitas vezes para a minha secretária, eu já posso ir fazer o exame, fazer o procedimento, será que consigo fazer isso? E aí a minha equipe, o meu time, ele já sabe que tem opções melhores. E qual é a opção melhor? As gurias já conversam com o paciente já manda foto do exame. Como a maioria, mais de 90% dos meus pacientes é doença venosa e são as varizes, as meninas já dizem, olha, bate uma foto, vai no espelho, bate uma foto das tuas pernas ou pede para alguém da tua família bater foto do que você não gosta nas tuas pernas, dá um panorama geral, manda para cá, manda o que você tem, as gurias botam lá tudo no sistema, deixam tudo prontinho. Quando eu vou atender a telemedicina, 2 minutinhos antes eu dou uma revisada em tudo e entro para conversar com a paciente. Aí faço toda a conversa, vejo tudo da questão da paciente, vejo os sintomas, faço toda a anamnese e tal, tudo possível. Já analisei os exames, já vi tudo que eu precisava e já fiz uma visualização do exame físico, vamos dizer assim, e já consigo alinhar muitas expectativas no paciente, porque daí, muitas vezes, eu vou dizer para ele, olha, não tem mesmo como eu, sem fazer um exame de ecodoppler em você vir, ou você já vai vir, o que acontece muito, e aí é uma mudança que acontecia há pouco, é que os pacientes vêm e fazem o seguinte, eles já reservam o hotel na frente da clínica, aí eles já deixam, a minha secretária já sabe tudo, já está mantendo e fazendo tudo certinho, então ela já sabe, ó, você vai vir na quarta, o doutor vai te examinar, vai fazer o teu ecodoppler. Aí você já vou deixar um horário reservado para quinta-feira de manhã para o teu procedimento.
eu já tenho uma ideia do que é mais ou menos. Então, já tendo essa ideia do que é mais ou menos, eu já digo mais ou menos essa previsão de tempo, do que eu pretendo fazer, e o paciente vem. Às vezes acontece o paciente vir, e não foi uma ou duas vezes, algumas vezes aconteceu, eu achei que ia fazer procedimento na clínica e levei para o hospital. E aí a minha secretária já está, mais ou menos, como eu tenho um time bem treinado, elas já estão sabendo, já deixaram mais ou menos organizado alguns hospitais que eu possa levar esse paciente fazer. E aí eu acabo fazendo, às vezes, direto no hospital, mas o paciente veio já conheço, veio, fez exame, já programado para o outro dia fazer o procedimento, e no final, no outro dia ainda já vai embora, ou às vezes até no mesmo dia, dependendo de onde que é o paciente, né? Dependendo se vai precisar pegar voo, se não vai precisar pegar voo, se vai ir de carro, depende de quantos quilômetros, quem que veio junto, enfim, Tipo essas coisas aí. né? Essas coisas. Isso, Certo. mas é muito interessante que eu já consigo conhecer o paciente, eu já consigo entender as necessidades, e eu já digo, às vezes, não aconteceu ainda, mas é uma oportunidade de acontecer assim, poxa, o paciente não gostou muito da consulta, ficou meio assim, para que vai vir de lá da cidade, andar 500 quilômetros, 400 quilômetros, vir até aqui, se não teve aquela empatia, se não confiou no médico? Então, essa é uma oportunidade que eu vejo como muito boa, porque eu sempre falo isso, eu gosto de atender os pacientes que querem ser atendidos por mim. Se ele tem alguma dúvida, é bom, de repente, pegar uma segunda opinião para entender e ver qual a opinião do outro colega. E aí não precisa vir esse deslocamento, economizou o deslocamento, né? Então, isso é bacana, é bom. Isso, para mim, veio como muito bom, uma luva aí, como diz. Como você falou, alinhar expectativas, inclusive também, às vezes, né? Aqui a gente está falando de procedimentos eletivos, né? Isso eu acho que não precisa nem falar aqui, mas eu vou reforçar. Telemedicina para procedimentos e consultas de coisas eletivas. Não estamos falando de emergência e cirurgia vascular, né? Ninguém está falando aqui de um aneurisma da aorta roto, né, gente? Mas olha só, pessoal, essa questão de alinhar as expectativas, eu achei bem interessante isso que você colocou, e também porque, às vezes, a pessoa, ela vê sobre um procedimento médico, né, na sua área, que tem muitos procedimentos relacionados aí à questão dos vasinhos, né, as varicoses, né, laser, e, às vezes, a pessoa tem uma ideia sobre o procedimento e, quando faz a consulta, o médico pode orientar ela, olha, isso aqui não é o teu caso, isso aqui, né? Isso aqui não é o indicado e tal. Então, realmente, porque hoje, né, já vamos falar um pouco sobre isso também, hoje a sala de espera do médico, ela está hoje até nas redes sociais, né, no Instagram, no YouTube, as pessoas chegam até nós pela informação que é levada a elas, né, de educação em saúde, por exemplo, que você faz muito bem, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, e elas falam, poxa, eu já tenho uma empatia, uma relação, né, aqui online com esse profissional, eu quero ir consultar com ele. E a telemedicina traz a oportunidade de alinhar melhor essa relação médico-paciente, expectativa, principalmente de quem vai vir se deslocando de outros locais, né? E no final, né, vem bastante gente também, né? Eu sei que você atende bastante gente fora aí, e que alinhou tudo, né? E veio aí fazer a consulta ou o procedimento. E eu acho isso importante, porque dá a oportunidade da pessoa escolher o médico que ela tem afinidade, né? Antigamente, mais, vamos dizer, lá atrás, era escolhia pelo o nome no livrinho de convênio, né? Ou uma indicação de alguém, mas não tinha nenhum contato, né? Nunca viu o rosto do médico, ou ouviu a voz dele, ou ouviu um vídeo dele falando algo, né? E hoje tem essa oportunidade. Então, já que a gente falou um pouquinho sobre isso, vou te perguntar aqui sobre essa questão de como a sua autoridade, né, no digital, ela impacta na ampliação dos seus atendimentos, tanto online, né, como a gente já estava falando, e até mesmo no seu consultório presencial. Você tem uma presença nas redes sociais, né, no YouTube, você faz esse trabalho de informação em saúde. Conta um pouquinho para nós aqui. Então, assim, ó, na verdade, é bem interessante isso, né, Asdrubal, porque é um casamento perfeito você ter uma autoridade digital, né, e você atuar na telemedicina, porque você dá a oportunidade das pessoas se conhecerem através das mídias digitais, conhecerem você lá, e você dá ainda a oportunidade de elas conversarem diretamente com você através da telemedicina, elas poderem falar com você.
apesar do meio digital dar uma oportunidade muito grande do paciente interagir, né? Mas como você vai crescendo e não consegue interagir com todos através das mensagens, através dos directs, através dos comentários do YouTube, vai se tornando muito grande, você tem que treinar a equipe, e aí já existem algumas respostas que a equipe que vai acabar respondendo, porque senão você passaria o dia só respondendo isso. Então, você acaba tendo que organizar isso, né? Hoje a minha equipe tem um tempo muito grande nesse meio e também um tempo muito grande respondendo no WhatsApp. É um problema que a gente tem, que existe o robô para você colocar responder, existe isso, porém, eu ainda sou teimoso, vamos dizer assim, né, com isso, ou resistente um pouco, por não deixar muito o computador responder, entendeu? Porque quando fica muito robotizado, então acaba não gostando. Então acaba a equipe ficando se envolvendo. Mas, enfim, o que eu quis falar é que aí a oportunidade do paciente vir conversar direto com você. Então ele já te conhece, por causa das suas mídias digitais, tem a oportunidade de escolher você. E eu sempre falei isso, que para mim o paciente que eu sempre busquei é aquele paciente que realmente escolheu a mim para fazer a sua consulta e vir aí tratar, né, o seu problema, cuidar da sua saúde comigo. E então as mídias digitais me deram essa oportunidade. E como você falou antes, é muito interessante, porque os pacientes eles chegam e dizem para você assim: ah, doutor, daí eu pergunto, às vezes eu pergunto, e aí, olha só, como é que você, por que você veio até mim, né? As gurias também perguntam na frente, tem toda uma pesquisa, né? Mas eles falam, doutor, eu comecei a lhe assistir, e aí é o médico que eu conheço, é o senhor é que eu conheço e tal, e eu estou aqui. E daí é engraçado, porque você diz assim, o médico que eu conheço. Parece que já teve uma indicação, assim, parece que já te conhece. E realmente eles te conhecem, porque eles sabem tudo de você através das mídias digitais, eles sabem muita coisa. E hoje não adianta, né? As mídias digitais, aí alguns levam, fica à exposição, mas não existe não estar exposto no mundo de hoje, né? Porque hoje eu falo muito no digital, né? O mundo físico, o mundo digital, quer dizer, a gente vive os dois, a gente é uma pessoa que está sempre aí. Ou você escolhe não ir para o digital, né? E não vai em nada no digital, porém está perdendo muitas oportunidades. E não adianta, né? Hoje em dia o mercado está muito diferente e você não entrar nesse mercado, com certeza você está perdendo muitas oportunidades e lá na frente o teu trabalho vai ter que cobrar isso, né? Você perdeu uma oportunidade que talvez depois para recuperar, buscar isso, vai demorar, né? Então tem que aproveitar. Sim, certo. Isso aí, falando aqui um pouquinho da importância, né, de você desenvolver aí sua presença no digital, né? Levando informação, né, de qualidade, né, de educação e saúde, que é uma maneira ética, né, e correta, né, do médico mostrar o seu trabalho, para as pessoas conhecerem você. E a medicina é uma relação entre pessoas, né? Então, tem pessoas que vão gostar do jeito que você fala, vão se identificar contigo, e isso vai trazer um retorno, né, de indicação ou de um paciente que queira fazer um acompanhamento contigo, ou às vezes até pedir uma segunda opinião, né? A pessoa às vezes tem um exame que ela... Isso acontece comigo com frequência, né? Eu gosto de dar aula, explicar, né? Então, muita gente me procura, às vezes, para eu ver exames que ela fez, claro, né? Eu faço uma anamnese e tudo, e ela me manda os exames lá e pede para eu explicar, né? Eu tenho uma paciente que é dos Estados Unidos que ela já 3 vezes fez consultas para eu explicar os exames que ela fez lá, né? Porque ela falou, infelizmente, aqui o médico que eu vou aqui nos Estados Unidos, ele é muito bom, mas ele não me explica, né? Eu não entendo, né? Eu quero saber o que houve comigo, o que eu tenho, né? Se está tudo bem, né? E, felizmente, ela tem uma boa saúde, eu só explico o que está, tá aqui, e vou explicando, né? O HDL é o colesterol bom, o LDL é o colesterol ruim, é isso que ela quer ouvir, né? E saber, né, sobre a saúde dela, né? E é muito bom também, você se sente valorizado quando as pessoas procuram para saber a tua opinião, né, sobre algo, né? Profissionalmente falando também, né? E também
falar aqui com o pessoal que está no Instagram, tá? Deixou uma pergunta aqui, a Núbia. Vou responder no final da live, tá, Núbia? Que a tua pergunta é muito importante, muito interessante, tá? E vou falar sobre isso aí. Inclusive, acho que eu já vou até adiantar, né? Porque tem a ver com a questão que a gente vai estar trabalhando aí em início de abril, né? Sobre também presença digital, autoridade digital e também sobre a telesaúde, né? Que isso daí também é importante. A telemedicina é um ramo da telesaúde. Então, temos telemedicina, teleenfermagem, telenutrição, telefisioterapia, né? E a Núbia está comentando sobre isso, né? Se tem a questão de equipes multidisciplinares, né? Espaço para outros profissionais, tem sim, né? Inclusive, a gente está falando de presença digital, Alex, pode comentar, né? Vai ter um evento que vai ser presencial aqui, né? Em Chapecó. Isso aí. Então, a gente vai ter, inclusive, né? O pessoal que está acompanhando aí já está convidado em primeira mão, né, Asdrubal, para participar do nosso evento, que será dia 1º e 2 de abril. Não tenho certeza se é 2 ou 3 ou 1º e 2. Acho que é 1º e dia 2 de abril, que vai ser o evento TAS, que é Transformação Autoridade em Saúde. Então, a gente tem uma equipe ali de várias pessoas que vão estar dando palestra, e aí a ideia é realmente fazer com que as pessoas entrem nesse grupo, façam network e, principalmente, comecem a se transformar em uma autoridade na sua área de atuação, preparando, né, quem ainda não entrou no mundo digital, preparando para o que está por vir aí, né, a telemedicina, tudo que está envolvido com isso, né, você estar nas redes, você poder estar levando informações para pessoas e as pessoas poderem estar se conhecendo, né? Então, esse evento, além de network, que a gente vai fazer muito, vai dar oportunidade para as pessoas começarem a entrar no mundo digital. Vai estar eu lá falando, mostrando como que eu consegui aí mais de 130 mil seguidores no meu Instagram, como que eu tenho um canal do YouTube que está crescendo, está começando a dar uns retornos bons. A gente hoje chegou a ontem ou essa semana, a mais de 50 mil inscritos. Então, nossas redes ainda estão aumentando bastante. E tudo isso eu vou trazer ali junto no nosso evento para começar as pessoas que ainda não entraram a transformar a sua carreira no digital e para as pessoas que já iniciaram ter alguns insights importantes para melhorar. Vai estar a Gra Pellegrini também falando de inovação, ela é pós-doutora em inovação e tecnologia, então ela vai trazer muita coisa para a área da saúde, tem muita ferramenta que as pessoas não imaginam que existem e que podem melhorar muito na produção de conteúdos, que deixa fácil. Eu, como eu sempre falo, né, Asdrubal, muito pouco eu boto e posto no meu Instagram, eu não posto quase nada. Em compensação, se você for no meu Instagram, e quem está assistindo vai lá, segue, @Dr. Alex Dornelles. Esse outro Instagram que eu estou aqui é alexdornelles.cap, porque é para as mentorias, para os cursos, né, de digital, aí, de mídia digital e também para melhorar a performance do consultório, de gestão do consultório, gestão até profissional. Então, ali tudo, isso aí eu vou mostrar tudo, como eu consegui lá, como eu faço e como que a minha equipe toda trabalha para que eu gaste o mínimo de energia possível, porque eu tenho que trabalhar na minha área e consiga produzir muito conteúdo. Também vai estar você lá, né, Asdrubal, mostrando mostrando essa visão da telesaúde, que foi o que a Núbia comentou. Então, vai estar muito legal para quem quer também entrar na telesaúde e começar a atuar nisso. Então, vai ser um evento legal, além de outras pessoas, que é o Anderson. O Anderson, faz o que acontece, ele já é um cara que trabalha muito tempo com comunicação, dá cursos, então, como se comunicar melhor, como ser mais autêntico, como ser você mesmo, ir para frente das telas, como se estivesse em casa conversando. Então, ele é um cara sensacional também, além do Fábio, do Network, a Carla, que é nutricionista, ele também tem uma experiência grande, até mesmo com cursos também. Então, vai ter um time legal, mas as pessoas que estão vindo será uma ótima oportunidade para quem quer realmente uma transformação. Por isso que o nome é Transformação Autoridade de Saúde. A gente quer dar uma balançada geral em todo mundo, assim, para que as pessoas entrem nesse evento, entrem no sábado de manhã, vai até o domingo ao meio-dia,
e saem com a cabeça explodindo, cheia de ideias e principalmente ferramentas para que eles consigam implantar isso na sua vida, no seu consultório e começar a ter retorno com isso, né? Porque hoje eu posso falar que mais de 50% do meu atendimento ou do meu faturamento, não vou dizer até do atendimento, mas mais de 50% do meu faturamento está ligado a pacientes que vieram das redes sociais. Certo. Isso Então, é uma construção, né? Então fica aí o convite também para esse evento que vai ser presencial lá no Instagram, né? alexdornelles.cap, é isso? Isso aí, eles podem também escrever pelos outros Instagram, aí vai estar rodando, né? Vai Todos tá. que participam. Então, mas eles podem entrar no alexdornelles.cap, vai estar sempre o ícone lá, daí já vão falar com alguma das minhas secretárias, já vão tirar suas dúvidas e já vão organizar o pessoal que quiser vir, que for da região aqui, ou quiserem vir de fora, estão todos convidados aí. É isso aí. E a telesaúde, né, vai ser o tema da minha parte de apresentação lá nesse dia, né, nessa palestra, e vamos falar sobre as outras profissões também, né, que é importante. Como eu falei, existe espaço para outras profissões também atuarem na telesaúde. E já que a gente está falando de insights e ideias, né, Alex, como é que a telemedicina, então, hoje representa, né, em questão de vantagens aí para os seus pacientes, né? Você falou um pouquinho, e também para os médicos. O que você vê como vantagens? Cara, assim, ó, vantagem é muita coisa que a gente já falou até aqui, né? É você dá a opção da escolha para o paciente consegue escolher você, e independente de onde ele morar, ele vai escolher você e tem a oportunidade de ser atendido por você. Coisa que era muito difícil antes, por exemplo, ele até queria ser atendido por você, mas ele tem que viajar longe para vir até você. Hoje não, hoje ele já tem a oportunidade de fazer essa consulta à distância e escolher, se ele for fazer algum procedimento, se ele for tratar clínico, você puder resolver, aí já acabou, já está tudo certo. Você já é médico desse paciente que te escolheu de uma distância muito longe, aí que facilitou a vida dele. No meu caso, que sou cirurgião, eu ampliou para o paciente, melhorou muito por poder me escolher e por poder também dizer, olha, eu não vou ir até lá. Então já economiza dinheiro também, né? Porque economiza dinheiro e tempo, porque fez uma avaliação e pode dizer se vai querer ou não vai querer vir, né? Ou resolveu já o problema e não vem até mim. Para nós médicos, bom, cara, para nós médicos é também nesse mesmo contexto, como eu sempre disse, eu quero que os pacientes, eu sempre quis isso, que o paciente que vem até mim não foi o plano que escolheu ele, não foi alguém que mandou ele aqui, é ele que tem a consciência e disse, não, eu vou ir porque eu já conheço o Alex, eu já conheço o Dr. Alex, eu quero consultar com ele e eu quero me tratar com ele. Essa oportunidade foi a melhor de todas para mim, porque eu gosto quando o paciente vem e já confia, ele já tem um grau de confiança, ele já entende, e ele vem muito esclarecido, é sensacional quando você começa a trabalhar muito no marketing de conteúdo, que o paciente já vem com uma consciência muito grande do seu problema, dos possíveis tratamentos e até de complicações, porque eu sou muito verdadeiro em todo o meu marketing, eu gosto muito disso, porque eu falo a verdade, eu trago tudo que a gente faz, o trabalho, e trago a realidade. Eu não faço um marketing para iludir as pessoas ou para atrair de qualquer forma, não. Eu faço um marketing de conteúdo, onde eu mostro o meu trabalho, falo como eu trabalho, como a minha equipe trabalha, eu mostro a realidade, e aí o paciente chega ali e vai enxergar realmente o que foi visto nas telas. Então, cara, não me vem, desculpe, não vem mais ideias, mas tem muita coisa. A telemedicina aí veio para ficar, não tenho dúvida, e é um benefício muito grande para quem entender isso. Eu acho que também, por exemplo, na cirurgia vascular, vocês trabalham muito com, depois, né, de procedimentos, alguma coisa assim, ou algumas intercorrências clínicas, o paciente fica, às vezes, anticoagulado, né? Tem que fazer anticoagulante. A pessoa tem que, em alguns casos, fazer o INR com frequência, né, que é um exame, né? E precisa, às vezes, acompanhar, né? Aí um paciente que, às vezes, é mais distante, né, para ele não ficar se deslocando toda hora ao consultório,
oferecer um retorno ou telemonitoramento, né, para acompanhar ele ao longo do tempo, né, principalmente quando usa anticoagulante, acho que é bem possível também na cirurgia vascular, né, para acompanhar o paciente nesses casos, Com né? certeza, e muitos pacientes também, eles às vezes já são meus pacientes e tem alguma opção de longe, né? E tem algum probleminha lá que, tem uma ferida na perna, a gente acaba tratando algumas feridas, né? E às vezes o paciente me liga, né? Faz uma telemedicina para, doutor, vou fazer o acompanhamento para não ter que deslocar até aí bate foto, mostra ali tudo. Então, evita às vezes de ter que vir até mim quando já é paciente também. A gente faz bastante evitando que o paciente venha até aqui. Claro que pós-operatório a gente acaba tendo que ver pessoalmente, porque não tem jeito, mas o pós-operatório tardio eu também consigo muitas vezes resolver por aqui, evitando que o paciente precisa vir até nós, né? É que eu falo que muitos colegas, às vezes, não enxergam, né, como a telemedicina pode ser introduzida no dia a dia dele, porque a minha especialidade é cirúrgica, né? Não tem como, né? É que talvez não está tendo insight, né, de como pode utilizar a telemedicina no dia a dia dele. E, às vezes, até um pós-operatório tardio, ou até 6 meses, um ano depois, né, fazer uma consulta de acompanhamento, né? E aí, tá tudo bem, né? Um ano depois da cirurgia, como é que tá, né? E mantém aquele vínculo, né? Porque você pode, né, no caso dos cirurgiões, né, que vai lá e opera e resolve, né? Vamos dizer assim, o clínico acompanha doenças crônicas e tal, né? Mas o cirurgião opera e resolve, mas aí ele mantém o vínculo com aquele paciente, o paciente se sente assistido e também a pessoa que se sente assistida vai acabar indicando, né? Olha, eu estou precisando fazer uma cirurgia, né? Vamos falar de cirurgia geral aqui e tal. Olha, eu fiz uma cirurgia com o doutor fulano, ele me acompanhou, inclusive um ano depois eu fiz uma consulta online para ele para falar que estava tudo bem, né? E tal. É esse vínculo, né? Que a gente forma com o paciente que também vai gerando as indicações, né? Também, né? Isso é muito importante, né? Com Olha quem está certeza. nos acompanhando aqui, o Arthur Zaro, né? Obrigado, Arthur, foi nosso aluno, né? O Arthur Zaro, doutor Arthur Zaro, hoje residente de clínica médica lá em Porto Alegre, foi aluno do Alex Dornelles e meu aluno lá na Unifapecó. Legal, legal. Achei que era teu aluno da telemedicina. Não, vai ser. Ainda vai ser também. Né, Arthur? Legal, legal. E também aqui tem um outro estudante de medicina nos acompanhando, o Hugo Apoliano. Obrigado, Hugo. Ele comentou sobre uma publicação na Forbes, ele colocou no Instagram dele. Vou dar uma olhada lá, Hugo. Valeu. Obrigado. Está acompanhando. Quem está aqui no Instagram, quiser vir no YouTube, tem o canal Telemedicina na Prática e faz a sua inscrição e aproveita, né? Também e manda aqui um aviãozinho ou compartilhamento para quem precisa saber mais sobre telemedicina, né? Seja colegas médicos ou até os estudantes de medicina, né? Já que a gente está falando de telemedicina. E telesaúde para os outros profissionais. Olha só, o Dr. Rubens aqui mandou uma pergunta técnica aqui, né? Sobre a experiência com pacientes, né? Como cirurgião vascular, né? Qual a sua experiência com pacientes com obstrução de carótidas e vertebral acima de 75% de obstrução, né? Ele que é cardiologista e faz ecodoppler, né? Ele mandou essa pergunta aí, uma pergunta mais técnica aí, doutor Rubens. Na verdade, aí a gente vai ter que avaliar esse paciente, ver se teve evento, ver a idade dele, e mais de 70% provavelmente é cirúrgico. E aí a gente tem que avaliar para ver se teve algum evento ou não teve, e a idade dele também, a condição de saúde, porque olhando só o exame com mais de 70%, é cirúrgico daí, olhando friamente. Se a Homem, gente né? só olhar o exame. Isso aí. Obrigado, doutor Rubens, aí, né? Ele que faz aí os exames de ecodoppler, cardiografia, né? Lá em Brasília, Legal. e também Obrigado pela aderiu à pergunta. telemedicina aí fortemente. Obrigado. Doutor Rubens é um grande amigo já, né? Então, tá certo, Alex. Olha só, a gente conversou aqui sobre a questão, né, da telemedicina, autoridade, né, na digital, da importância do profissional, do médico, estar nas redes sociais, levar conteúdo de qualidade, de informação, né? Hoje o Alex aí com mais de 100 mil seguidores no Instagram e 50 mil aí no YouTube, né? Então, isso muito bom. Parabéns, Alex, aí, por estar levando informação de qualidade para as pessoas. E também, para a gente ir fechando aqui, né? Como a gente falou, os cirurgiões têm essa dificuldade, às vezes, de enxergar o uso da telemedicina no seu dia a dia, né?
E você vê que tem um potencial de crescimento para a questão do atendimento online. Nos próximos 3, 5 anos, você acha que tem crescimento? Cara, foi uma pergunta, eu estava prestando atenção aqui. Como é que... Só, por favor, repete. Ah, tá. É o microfone de ouvido aí, né? Que você estava É, ajeitando aí. Não, eu digo assim, que, como eu falei, algumas especialidades vêm com mais facilidade o uso da telemedicina no dia a dia delas, né? Por psiquiatria, né? Todo mundo já... psiquiatria, telemedicina, ok, né? Mas os cirurgiões têm um pouquinho mais de dificuldade de ver como a telemedicina pode ser utilizada no dia a dia deles, né? E a gente falou um pouco aqui com alguns exemplos. Você crê, né, que nos próximos 3, 5 anos, né, que é um período de curto para médio prazo, vai haver um aumento, né, do uso da telemedicina no dia a dia dos médicos, inclusive dos cirurgiões? com certeza, não tenho dúvida alguma disso. Não tenho dúvida. Ah, quem não entrar, quem não tiver trabalhando com a telemedicina vai ficar para trás, não tem jeito. Então, é uma realidade e com certeza vai crescer, não você tem dúvida quanto a isso. Né, Asdrubal? Olha a quantidade que já cresceu e mesmo aqueles médicos lá atrás que estavam, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, se já deu certo em vários outros países aí, né? Por que não daria certo aqui no Brasil? Então, não tem volta. No meu ponto de vista, não tem volta, só tende a aumentar e o que é bom sempre fica, né? E tem que enxergar, às vezes a gente olha, isso eu sempre falo, a gente olha inovações e a primeira coisa que vem na mente é negar isso, é tentar, não, isso é ruim, isso. E aí depois vai amadurecendo e vai vendo que são todas oportunidades. Então, a gente precisa olhar com outros olhos, né? Tudo tem mais que uma face, e aí você tem que olhar com bons olhos e ver o que eu posso extrair dessa tecnologia que está chegando. E tudo é assim, né? Tanto as mídias digitais, quanto a telemedicina, quanto as inovações que vêm. A gente tem que parar de olhar dessa forma, ampliar o nosso olhar, mudar o foco, olhar de diferentes perspectivas, e isso faz com que a gente cresça e mude os nossos pensamentos também. Você sabe, né, Asdrubal, trabalhando aí há quanto tempo com todo essa tecnologia aí, cursos e tal, como a gente muda a nossa mente, né? Exatamente. E, e toda a telemedicina, as mídias digitais, elas mudam muito o nosso pensamento. E eu vou te dizer, hoje, o Instagram, o meu canal do YouTube, eu não consigo mais viver, trabalhar sem eles. Eles me agregaram muito, muito na minha profissão, na minha vida, na minha maneira de ser, de pensar, de interagir. Melhorou muito a minha comunicação, melhorou muito a minha relação médico-paciente, que já era muito boa, eu sempre lutei muito para ter uma boa relação médico-paciente. E aí a mídia digital veio muito forte, melhorando muito mais isso ainda, melhorando a minha linguagem para poder conversar mais com o paciente na linguagem dele. E aí a telemedicina veio somada a tudo isso, porque deu uma grande oportunidade aos pacientes distantes que me conhecem poder vir até mim. Então, não tem, né? Legal. Para mim, eu sempre digo, no meu primeiro atendimento que eu fiz para a telemedicina, isso eu gosto de contar, a minha secretária estava ali e quando eu terminei a consulta, eu disse, poxa, eu nasci para fazer isso aqui, porque é bom demais. É bom, né? Nossa, eu adoro também. E outra coisa que eu acho legal do telemedicina, principalmente, eu gosto muito de conhecer pessoas de lugares diferentes, né? E ampliou, né? Outro dia eu fiz um atendimento de telemedicina e era um senhor que estava... Eu vi ali no fundo que ele estava num lugar de trabalho, assim, né? Eu falei, você está no teu local de trabalho? Sim, estou, mas é um lugar reservado aqui, é a minha loja, né? Tua loja de quê? É produtos de Minas Gerais. Pronto. Aí a gente começou a bater papo, porque eu morei em Minas, né, um tempo. Aí eu falei, então o senhor tem os doces de leite aí? Ele, tem, queijo da Serra da Canastra e tal, né? E foi falando. Aí eu, pô, onde é que é a tua loja? Ele falou, aqui em São Paulo, tal lugar. Aí eu fui no Google Maps, já quis ver onde era, olhei ali o lugar, né? Aí a gente vai conhecendo coisas, né?
aí, engraçado, né, que ele falou que era em São Paulo capital, mas é um distrito de São Paulo. E aí eu fui olhar, né, onde parecia uma cidadezinha do interior, né? Ele falou, não, isso aqui é um distrito de uma área mais rural, mas da grande São Paulo, da cidade de São Paulo. Eu falei, nossa, nem imaginava que tinha um lugar assim, com uma igrejinha daquelas tipo de Minas Gerais, ali, uma pracinha, e a loja dele era ali perto, né? Então, veja que coisa mais legal, né? Você poder também Bom ter demais. esse tipo de conversa com o paciente, conhecer coisas diferentes, né? Muito legal. Isso aí, estamos falando aqui, né? O Dr. Rubens comentou de network, que é muito importante, exatamente para nós médicos, profissionais de saúde, né? Isso daí é super importante. Até a medicina também amplia nessa possibilidade de network entre os colegas, né? A gente pode ter as questões relacionadas até à interconsulta médica, né? Onde um clínico ou um médico especialista em medicina de família está lá no interior e precisa discutir um caso com um cirurgião vascular, né? E ele está até com um paciente ali, pode fazer o exame físico junto, orientado pelo vascular, e isso vai ajudar muito o paciente, né? Então, tem muitas oportunidades aí para o uso da telemedicina em prol dos pacientes, né? Então, é isso aí, Alex. Eu vou pedir de novo para você só comentar aqui como as pessoas podem te encontrar aqui nas redes, né? E os colegas médicos quiserem trocar uma ideia contigo, né? Principalmente pelo seu perfil do CAP, né? Pode Isso falar aí, aqui. então, para quem não me conhece, sou Alex Dornelles, como eu falei lá no início, né? Atuo na cidade de Chapecó é Maravilha. E o pessoal que quer me acompanhar aí o conteúdo, eu tenho esse Instagram aqui, alexdornelles.cap. Cap significa consultório de alta performance, então eu falo muito sobre melhorar a performance do seu consultório nesse Instagram, eu falo alguma coisa sobre mídias digitais, eu falo bastante coisa sobre isso aí nesse Instagram. Então, para quem tem um consultório, tem uma equipe de secretárias, ou tem uma secretária, ou ainda não tem uma secretária, eu trago muitas informações aí para quem quer fazer uma gestão melhor da sua carreira, do seu consultório e também das suas mídias digitais. E o meu Instagram profissional, Dr. Alex Dornelles, que esse sim é mais para pacientes mesmo, então esse também está convidado a seguir lá, tem muito conteúdo, tem muita ideia que dá para tirar de lá, quem quer fazer conteúdo pode ir lá e dizer, vou fazer parecido, tem muita gente que olha lá, a gente nota, e está tudo certo. E quem não está inscrito ainda no canal Circulação e Saúde do YouTube, convido também a ir lá se inscrever. Toda semana tem vídeo novo lá no canal, geralmente são uns vídeos um pouco mais longos, com um pouco mais de conteúdo, diferente do Instagram, que é mais o dia a dia, né? E a gente não consegue, não consegue, a gente dá mais prioridades para o canal do YouTube nesse sentido de conteúdo mais denso. E aí toda semana tem no mínimo 1 a 2 vídeos e toda quarta-feira eu faço live pelo Instagram e também lá pelo canal. Então estão todos convidados a seguir aí, a se inscrever no canal. E só para deixar, para finalizar minha parte aqui, Asdrubal, dizendo para o pessoal do evento TAS, quem quiser participar de um evento presencial, então dia 1 e 2 do mês que vem, de abril, a gente vai estar aí junto com o Dr. Asdrubal e outros convidados, fazendo aí o evento Transformação Autoridade em Saúde. Então, não é só médico, outros profissionais da área da saúde podem participar, e o grande objetivo desse evento é um network e transformar as pessoas para que elas aprendam muita coisa sobre o mundo digital, sobre as inovações, sobre as ferramentas que você pode estar usando desde a gestão do seu consultório, desde a tua gestão no mundo digital. Então, vai estar bem interessante. Valeu, Só aí Alex. da minha parte. Obrigadão. Obrigado aí pela sempre presença aqui comigo aqui, né, no canal Telemedicina na Prática, no YouTube. E, mais uma vez, estamos juntos, né? Pensando fora da caixa. Eu que agradeço pela oportunidade aí, Asdrubal, você sabe que eu, além de amigo, como a gente falou, além de colega que somos grandes amigos, eu admiro muito você e a tua equipe por tudo que estão conquistando com muito merecimento e coragem para estar aqui trabalhando e persistência, né, para estar toda semana trabalhando duro e trazendo inovação e ajudando outros médicos a prosperarem na sua carreira, com um mundo tão concorrido, né, com um meio médico que está tão concorrido e que está mais do que na hora de nós médicos pensar nisso, né, pensar, trabalhar mais como empresários da nossa carreira médica para fugir dessa competição que está chegando por aí, cada vez mais forte,
e a gente tem que entender que, se você quer fugir disso, tem que transformar aqui dentro e mudar o foco. E é isso que a gente trabalha também junto. Parabéns ao Asdrubal e obrigado aí pelo convite. Obrigado. Eu vou responder mais algumas perguntas aqui que o pessoal deixou, mas vou te deixar à vontade, Alex, aí, tá? Porque deixaram uma pergunta aqui, eu vou dar uma respondida nela também, tá? Da doutora aqui, nossa amiga ginecologista, tá? Então, Muito vou obrigado. partindo aqui. Brigadão. Valeu. Excelente live aí. Obrigado pelo conteúdo. Ótimo aí. Grande abraço, doutor Asdrubal. Um abraço a Valeu, todos aí Alex. que Depois a gente se fala lá. Tchau. Tchau. Opa, então, vou responder aqui algumas perguntas que nos deixaram, né? Mais uma vez, obrigado aí, Alex, pela presença, né? E, então, aqui, ó, eu falei que ia responder algumas perguntas no final da live. Então, temos uma colega ginecologista, né? Comentou que tem a ideia aí de fazer aí o pedido das pacientes enviarem fotos, por exemplo, né? Então, a telemedicina, ela é uma ferramenta da medicina e, às vezes, muitas vezes, a gente precisa, sim, de imagens, vídeos, né? O que é importante é que você tenha um termo de consentimento livre esclarecido para fazer o atendimento de telemedicina. E, nesse termo, você inclui informações sobre o envio de imagens, vídeo, tá? Áudios, que vão ser utilizados para esse fim, somente para a telemedicina, e que eles vão ficar arquivados em prontuário médico, tá? Isso também vale no consultório presencial, da mesma maneira, né? Você, às vezes, é um dermatologista, por exemplo, que fotografa imagens e armazena no prontuário, né, eletrônico. Então, tem que ter esse termo também de consentimento esclarecido para você fazer a coleta dessas imagens aí e avisar o paciente, né? Isso aqui é só para fins do consultório, né? Não vai ser utilizado para nenhum fim, só mesmo para registro em prontuário, tá? Isso, como eu falei, né? Pode ser utilizado, sim, na telemedicina ou no presencial. Por isso a importância de você ter uma ferramenta específica para fazer telemedicina, um prontuário eletrônico com ferramenta de videochamada, tá? Que tenha a possibilidade de arquivar imagens, por exemplo, tá? Eu comento, né, do prontuário eletrônico que eu uso no meu dia a dia, que é o Amplimed, ele tem essa possibilidade, né? O meu prontuário eletrônico da Amplimed tem lá uma ferramenta de videochamada, onde o paciente pode mandar arquivos, né? Seja resultado de exames, sejam imagens, tá? Isso nos facilita muito o atendimento na telemedicina. Porque a telemedicina, ele vai se apropriar dessas ferramentas, né, de imagem e vídeo, tá? Então, eu achei muito interessante a pergunta da colega e aproveito para convidar a colega para se inscrever no workshop Telemedicina na Prática, onde eu vou falar mais sobre essas questões também. Vai ter mais insights e lá no workshop Telemedicina na Prática vai ter uma enquete, né, onde você vai poder enviar uma pergunta para mim, né, e eu vou responder individualmente cada pergunta aí que os colegas enviam, tá? E essa pergunta foi muito boa e eu pretendo aprofundar mais sobre esse tema, né, que você mandou, se você me mandar uma pergunta lá na semana do workshop Telemedicina na Prática, tá bom? Então, inscrição no link da bio do Instagram ou na descrição desse vídeo, tá certo? Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Enquanto o pessoal está entrando, mandando contato aqui. Ah, sim, olha só, a pergunta foi essa, né? Qual o software que o senhor usa? Eu utilizo, como eu falei, o Amplimed, tá? Inclusive, né, se você tem Instagram, manda lá um contatozinho no direct que eu te mando um link aí para você conhecer também, tá? Que é o que eu utilizo no meu dia a dia, tá bom? Então, vamos lá, faça a sua inscrição no workshop Telemedicina na Prática, porque nesse evento, que vai ser 100% online e gratuito, vai acontecer no dia 20, 22 e 24 de março, um evento que vai te ajudar a descobrir o caminho mais rápido para iniciar na telemedicina, ampliar seus atendimentos e ter mais liberdade. Então, no dia 20 de março, eu vou fazer uma aula sobre oportunidades na telemedicina para os médicos ampliarem seus atendimentos. No dia 22 de março, a gente vai falar sobre exame físico e a telemedicina, né? Como é que fica, né? Essa daí é a pergunta que eu recebo todo dia, tá? E na aula 24 de março, na aula do dia 24 de março, o passo a passo seguro para você fazer o seu primeiro atendimento em até 30 dias, tá? Então,
vem para o workshop Telemedicina na Prática, assim como a doutora aqui falou, né, já fez a inscrição dela, né? Isso aí, muito obrigado. E lá no workshop a gente vai ter mais oportunidade de ter mais insights, você pode poder me mandar uma pergunta, e eu respondo um por um mesmo, tá? Mando um WhatsApp lá de áudio, né, para cada pergunta que eu recebo lá, tá? Beleza? E toda semana eu faço lives aqui no Instagram, no YouTube. Se você gostou do conteúdo, compartilha com um colega médico que precisa saber disso, tá bom? Um grande abraço e até breve. Valeu, pessoal!